começar nunca é fácil, né? Começar num local onde você não tem praticamente nenhum conhecido, nenhuma, a família não estava na mesma cidade também, saiu do ponto menos que zero, né? Vamos pensar assim, foi menos que zero. Como que foi essa parte, ou como que você fez para conseguir, por exemplo, né, atingir. Foram mais de 110 milhões em créditos e financiamentos vendidos de lá para cá. Como que você fez para conquistar, né, a sua população ou o seu cliente, né? Fidelizar, né? Nessa parte de crédito a gente sabe que é fidelização de cliente, né? Então, como que foi isso e quais foram os desafios, né? O que você sentiu assim de maior dificuldade lá no seu início, né? No momento que você começou a empresa? Bom, falando do nosso início, Luciano, eu só não digo que a gente partiu quase do menos zero, né? Porque a gente já tinha um pouquinho de experiência da própria vivência já, né? E um pouquinho de outra loja, né? Mas assim, a maior dificuldade que eu senti era o medo das pessoas, porque cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, quando a gente chegou de fora, não tinha parentes ali na cidade. Geralmente aqui o pessoal pergunta: tu é filho de quem? Aí, infelizmente, nós não tínhamos essa referência. A gente passou um pouco de dificuldade. Todo mundo estava olhando a gente meio que como: devem ser uns ciganos aí, né? Estão passando, logo vão embora. Só que não, a gente, com um trabalho formiguinha, foi trabalhando, foi criando raízes. O pessoal viu que a gente veio para ficar na cidade. Então, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente conseguiu atingir esses números aí gigantescos, fazendo o nosso dever de casa, sempre com humildade, com o pé no chão, com um excelente atendimento. Conseguimos fidelizar uma carteira, acredito que somos referência hoje ali na região, não só em Tapejara. Mas foi assim, o começo, a maior dificuldade que eu senti foi isso, né? O pessoal um pouquinho com medo, até porque a nossa marca ainda, ela era nova até no estado, né? Sim. Então a gente não tinha nenhuma outra referência para poder apontar em algumas cidades que a gente poderia dizer cidades maiores para ter referência. Então passou um pouquinho por isso. Mas quando o pessoal viu que eram pessoas sérias, que estavam trabalhando certinho, vendo que o nosso atendimento era um atendimento de primeira, o pessoal foi gostando de nós, se apaixonaram e hoje tá aí, né? Na verdade, viraram não só clientes, como viraram clientes e amigos, né? Então a gente fala que tem muitos amigos, né, na carteira, né? Então isso é muito legal. Bom, mas isso eu imagino que foi um desafio. Como que, você sabe que quando você conversa com algum empreendedor, né? Você fala com o empreendedor, e principalmente o pessoal que precisa de equipe, né? Fala muito, poxa, é difícil de achar gente boa, é difícil de achar mão de obra. Como que é essa parte em Tapejara? Teve dificuldade para achar uma mão de obra qualificada? Não teve? Como que foi isso? Sabe, Luciano, passou bastante gente já pela nossa loja. Alguns acabaram saindo por vontade própria, outros porque, ironia do destino, acabaram tendo que ir embora. Então a gente passou um pouquinho essa dificuldade. Por mão de obra qualificada, graças a Deus, pessoal do interior gostam de trabalhar. E são pessoas sérias, né? Sim. Então a gente não sofreu muito nessa parte, tá? Mas a gente teve algumas pessoas que entraram, que saíram. A dificuldade no mercado antes, ela era um pouquinho mais complicada. Hoje a gente, como todos podem ver agora, né, de um ano para cá, 2 anos para cá, a gente começou a migrar para um mercado que está se tornando totalmente um mercado digital. Então isso tem ajudado, a gente pode enxugar um pouquinho a equipe, né? Mas lá atrás a gente tinha umas dificuldades, sempre tinha que trabalhar com 3, 4 funcionários, então tinha uma rotatividade. Mas dentro da loja de Tapejara, as pessoas que passaram eram qualificadas, a gente nunca teve problema com funcionários nesse sentido, né? Então Legal. isso foi bom. Mas o pessoal do interior gosta de trabalhar, Luciano. O pessoal gosta. Tem essa. Às vezes você não tem o mesmo volume, né? Quando, por exemplo, você abre uma vaga de emprego no interior, você não tem o mesmo volume que teria numa cidade grande, assim, de candidatos. Em contrapartida, os candidatos, a grande maioria, ele é mais qualificado nessa parte, né? De gostar de trabalhar, de buscar, de querer crescer, né? De querer uma oportunidade de fato, né? E sabe, Luciano, que Tapejara, como eu estava te falando, por ter sido a 8ª cidade do estado com nível de empreendedorismo, ela sempre teve uma oferta, uma demanda de emprego muito grande. Ok. Então você vê que, além disso, a pessoa também tem que gostar de trabalhar na Isocred. Tem que estar gostando do que está fazendo. Porque se ela não estivesse gostando, automaticamente ela ia ficar pouco tempo e iria para outro emprego. Sim. E a gente nunca teve um colaborador desligado porque ele
resolveu sair porque ele não gostava de trabalhar dentro da Isocred. Uhum. Os que saíram foram por algum motivo. Tivemos um caso de uma excelente colaboradora que ficou conosco 1 ano e 1 mês ou 1 ano e 2 meses, e ela saiu porque a formação dela exigia que ela tivesse um estágio e ela também resolveu ir por causa disso. Foi o único caso dentro desses 11 anos que eu me recordo que alguém saiu para outro emprego. Senão a maioria sempre foi por algum outro motivo. Então o pessoal lá é pessoal bacana, como a cidade é pequena também, o pessoal se conhece bem, então é bem legal esse lado aí. Coisa que cidade grande, às vezes, eu percebo que algumas lojas têm essa dificuldade, né?